Olá, paz e alegria. Sou a Melinha, consagrada da Comunidade Católica Epifania, e hoje nós vamos te apresentar dois santos, São Joaquim e Santa Ana. Os pais de Nossa Senhora, os avós de Jesus. Dia 25 de julho, a gente celebra, né, o dia do vovô e o dia da vovó, lembrando, né, de São Joaquim e de Santa Ana, os pais da Virgem Maria. Então, aqueles que educaram Maria para que ela fosse a mãe de Jesus. Né? Tem aquela palavra que diz: pelos frutos conheceremos a árvore. Né? Então, uma árvore que dá Maria é uma árvore muito boa. Então, São Joaquim e Santa Ana fazem parte de uma, vamos dizer assim, da nossa tradição. A figura deles não está nos evangelhos. A gente vai encontrar alguma coisa sobre São Joaquim e Santa Ana nos apócrifos, né? Nós não encontramos nos evangelhos. Mas segundo os apócrifos, Joaquim e Ana, os pais, né, de Maria, eles eram casados já há muitos e muitos anos e não tinham filhos. Já eram idosos e não tinham filhos. E aí, segundo a tradição, ele era homem de posse, né? Tinha bens, era bem, vamos dizer, colocado socialmente. Um dia ele chega para fazer sua oferta no templo e o sumo sacerdote fala: olha, não queremos a sua oferta, porque você é amaldiçoado. Amaldiçoado porque não tem descendência. E aí ele toma, né, aquele choque, e aí ele vê, né, vai estudar a história do povo e vê que realmente na história quem não tinha descendência era amaldiçoado. E aí ele parte para o deserto e fica lá durante 40 dias em jejum e oração, com vergonha de ser amaldiçoado. E aí o anjo de Deus aparece para ele e, ao mesmo tempo, aparece para sua esposa, Ana. Né? A gente lê tudo isso no próprio evangelho de Tiago, né? É um evangelho não canônico, quer dizer, é um evangelho que não é aceito como livro inspirado, mas que tem algumas informações que nos são úteis, né? Na tradição e nos entendimentos. Então, nesse proto-evangelho conta que o anjo aparece para ele e para Ana, sua esposa, e diz: o Senhor escutou a sua insistente oração. Ana, né, fala para ela: você vai conceber. E fala para Joaquim: a sua esposa vai conceber. Tem uma tradição que eles vão se encontrar, né, no meio do caminho, hoje no Porto de Betsaida, né, onde hoje em Jerusalém, a piscina de Betsaida, onde Jesus curou aquele paralítico, e é onde a igreja de Santa Ana está em Jerusalém, porque segundo a tradição foi naquele local que Joaquim e Ana se encontraram depois da aparição do anjo, e depois ela concebe e tem uma filha que se chama Maria. Então, Maria é filha também da promessa. E Joaquim e Ana, né? Então a gente vê que Deus ouviu o clamor e a oração desses dois. E ela concebendo, e Ana concebendo, consagra Maria desde cedo a Deus. E segundo uma tradição, aos 3 anos, o Joaquim e a Ana levam Maria ao templo, né, para ser consagrada a Deus. A partir desses 3 anos, nos evangelhos apócrifos que nós temos notícia, nós não conhecemos mais, não tem mais a citação a Joaquim. Então, supõe-se que Joaquim morreu na infância de Maria. Maria era muito nova. Então, Jesus não chegou a conhecer o seu avô Joaquim, apenas a sua avó Ana, que também, segundo uma tradição, diz que ela se casou novamente e chegou a ter mais 2 filhos. Também, né, são coisas que a gente encontra. O que nós tiramos disso tudo, né? Por que celebrar a figura de São Joaquim e de Santa Ana? A igreja vê, né, a necessidade de celebrar
a árvore de onde surgiu o fruto, que é Maria, que de Maria vai nascer Jesus. O Papa Francisco diz que nós celebrando, né, fazendo a memória, né, de São Joaquim e de Santa Ana, porque na casa deles veio ao mundo Maria, trazendo com ela o mistério extraordinário da Imaculada Conceição. Maria foi concebida sem pecado original no seio de Ana, sua mãe. Então, a concepção imaculada de Maria aconteceu através de Ana e Joaquim. Então, na casa de Joaquim, na casa de Ana, ela cresceu, ela conheceu o amor, ela recebeu a sua fé. Na casa deles, ela aprendeu a escutar o Senhor e a seguir a sua vontade. Foi com Ana, principalmente, que Maria aprendeu a sua fé, que aprendeu as Escrituras, para no dia que o anjo anunciou a ela, ela poder dizer: eis aqui a serva do Senhor. Por isso, São Joaquim e Santa Ana fazem parte dessa corrente que transmitiu a fé e o amor de Deus, diz o Papa Francisco, no calor de uma família. Maria, que acolheu, né, a palavra de Jesus, que acolheu Jesus em seu seio, aprendeu tudo isso no seio da sua mãe, na família, com seu pai e sua mãe. Por isso, olhando para o ambiente familiar, rezar hoje, nesse tempo, rezar a cada dia, pedir a intercessão de São Joaquim e Santa Ana pelas famílias, pelo vovô e pela vovó. Quanta tradição bonita nós recebemos dos nossos avós. Por isso, olhar para a família, olhar para os avós, bisavós, lembrar de que eles são essenciais para a nossa fé. Quanta beleza! Maria aprendeu da sua mãe e do seu pai, Joaquim. Jesus aprendeu de Maria e da sua avó, Ana. Ana também foi aquela avó, você imagina, vamos sonhar, vamos imaginar. Aquela avó que pega o bebê da sua única filha nos braços, que acolhe, que conta história, que fala de Deus. Essa experiência de avô, de avó que nós temos. Com os avós, a gente aprende tanta coisa, né? Como eu disse. E o Papa Francisco diz: os avós são importantes na vida da família para comunicar o patrimônio da humanidade, da fé, que é essencial para qualquer sociedade. E como é importante esse encontro, esse diálogo entre as gerações. Por isso, o dia 26 de julho, né, que é o dia do avô e da avó, é o dia de São Joaquim e Santa Ana, que nós possamos lembrar dos avós. Se você já é avô, se você já é avó, que bom, parabéns. Viva isso de uma maneira linda, ensina a fé para os seus netos. Fala de Deus, fala da sua experiência com o amor de Deus. Se você tem ainda seu avô, sua avó, liga para ele, conversa com ele, pergunta da sua vida de fé, pergunta da sua experiência de vida. Ouça tanta lindeza, tanta riqueza. São Joaquim e Santa Ana são para nós testemunho de que Deus quis nascer em uma família. O culto ao São Joaquim e Santa Ana no Ocidente é do século 9, 10, por aí. Mas desde o século IV, no Oriente, já se tem esse culto a Santa Ana e São Joaquim. Ana, cujo nome quer dizer graça, e Joaquim, que quer dizer Deus torna forte. Então, se você se chama Ana,
Seu nome significa graça. Se você se chama Joaquim, Deus torna forte. E aí a gente sabe que cultuar os nossos antepassados, lembrar dos nossos antepassados, é lembrar da nossa história de fé. É lembrar do amor com que Deus quis que cada um de nós fosse gerado no seio de uma família. E que hoje, pedindo a intercessão de Santa Ana e São Joaquim, pela sua família, pela minha família, pelas nossas famílias, nós possamos entender o amor infinito que Deus tem por cada um de nós. Um amor que se manifesta na família. E que a nossa família, hoje e sempre, seja abençoada por esse Deus que nos ama tanto. Pedindo que São Joaquim e Santa Ana interceda por todas as famílias. Interceda por cada um de nós, que um dia, podemos nos encontrar no céu com eles e agradecer por toda a intercessão, todo o carinho. Que a gente possa aprender no colo do vovô e da vovó o grande amor que Deus tem por cada um de nós. São Joaquim e Santa Ana, abençoe a nossa família.